Grazi, nossa figurinista linda, maravilhosa, que eu amo com todo o meu coração. De volta com o Gazeta Esportiva, bora para a nossa enquete. A gente sabe que os jogadores do Palmeiras e do Corinthians não têm garantia de que vão entrar em campo amanhã pelo Brasil e Marrocos. Mas a expectativa é de que ganhem pelo menos alguns minutinhos no gramado, né? Então se liga na pergunta. Entre os convocados do futebol paulista, quem tem mais chance de se destacar pela seleção? É o Rafael Veiga? É o Rony? É o Everton ou o Yuri Alberto? Vote lá no site gazetesportiva.com. Fala, Salazar. Fala, Salazar. Acredito que Rony ou Yuri Alberto. É difícil votar em um dos dois, porque eles vão disputar, acho que a mesma posição. E aí não sei qual vai ser a minutagem ali, mas eu entendo que essa função do centroavante é talvez a mais carente desse time, dessa seleção que foi convocada. E aí vai depender muito da minutagem de cada um ali. Acho que nessa ordem aí, talvez o Rony esteja à frente do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto foi na segunda convocação. Então eu vou votar no Rony. E aí, Garrafa? Então, boa noite, galera, acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu vou mais ou menos na linha do Salazar. O Veiga poderia ser esse cara observado, porque ele já era um nome que já vinha sendo comentado há um bom tempo na seleção. Mas por essa carência de um homem de frente... Ah, Garrafa, mas o Rony não é um centroavante, mas tem sido assim no Palmeiras. Ele é, Garrafa. Né? Não, mas... O Abel transformou ele no centroavante. Sim, não, mas eu tô falando, né? Então o Rony sempre um cara que jogou pro lado e agora tá jogando como centroavante. É o melhor centroavante que a gente tem no momento. Eu acho que no Brasil, tirando o Pedro... É isso. É ele. É isso. E então, nesse momento... E pelo Yuri Alberto ter chegado depois, numa segunda etapa de convocação, eu acredito no Rony para responder essa enquete. Eu vou com o Salazar nessa. Bom, o CCT da Barra Funda tá chamando Alexandre Silvestre e aparece na tela agora com as novidades do São Paulo. Boa noite, Silver. Tem reforço oficial pelo Tricolor, é isso? Fala, Michele, boa noite pra você, Salazar, meu parça do Catar, Garrafa, meu parça da vida, tudo bem aí, pessoal, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes? Michele, não é nem Raí, nem Sérgio Ramos, é o Raí Ramos, lateral direito do Ituano, que fez aquele golaço, com uma certa falhadinha do Cássio nas quartas de final do Campeonato Paulista, lateral direito do Ituano, que foi praticamente titular em todas as partidas do Galo de Itu neste Paulistão. Em 15 jogos ele iniciou entre os titulares em 14 partidas, tem 28 anos de idade, jogador já experiente, ganha uma grande oportunidade na carreira, é o 10º reforço do São Paulo para a temporada 2023. Para uma posição carente, apesar do São Paulo ter vários laterais direitos, Rafinha machucado, Igor Vinícius machucado, o Natan quebrou o galho, mas não foi aquela coisa, né? O Moreira também está machucado, então o tal do Raí Ramos chega provavelmente para ser o titular da posição, essa é a tendência, tanto que hoje o Rogério Ceni levou a rapaziada lá para Cotia, para o CT da base do São Paulo, para realizar um coletivo contra o Sub-20 do São Paulo. E o Raí Ramos foi pro pau, já jogou, viu, Michele? Informação só para reforçar de ontem, trazida pelo companheiro Marcelo Bazégio, o Caleri prorrogou o vínculo dele com o São Paulo até 2026, o contrato terminaria em 2025, mais um aninho de contrato. Caleri, que adotou uma postura mais conservadora para tratar o tornozelo, está se recuperando muito bem, é um leão física e mentalmente esse Caleri. Então o Caleri fica mais uma temporada no São Paulo e com imagens agora do Galopo, hein? O Galopo que estourou o joelho, operou o joelho, ligamento, hein? Lá na Argentina, está se tratando na Argentina, vem fazendo a fisioterapia, mas apesar da distância, São Paulo mandou sim um membro da comissão técnica aqui do clube, um fisioterapeuta do São Paulo, para acompanhar o Galopo nesse processo de recuperação. Ao contrário do Caleri, que deve voltar em algumas semanas, o Galopo precisará de meses, porque é uma lesão muito mais grave, Michele. São Paulo continua a caça de reforços pontuais, quer ainda um meia, talvez mais um homem para o ataque, e o Rogério Ceni agora está a fim de mais um zagueiro para o elenco. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo que o Rogério deve mudar o sistema de jogo de São Paulo daqui para frente. Tá? Se não está ensaiando, vai ensaiar uma linha de 3 na zaga.
e por carência de zagueiros, de número de zagueiros, a diretoria talvez vá atrás de mais um becão aí pro Rogério Ceni meter uma linha de 3 provavelmente aí no front, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre? E aí, é isso? Tem que ser isso? Na primeira mesmo? passagem dele, quando ele assumiu como técnico, ele já começou com linha de 3, né? Sim. Então, assim, o Rogério gosta desse tipo de sistema, eu acho natural. A gente tem que esperar ele colocar no campo, testar e ver como é que isso vai acontecer. Eu acho que ele tem que adaptar o elenco ao sistema. Tá. Né? Aí falava isso aqui outras épocas. E o Galopo, mas o Galopo joga na vaga do Calero. Fala, não, você tem que dar um jeito de colocar o cara no campo. Muda o sistema. Então, não vejo nenhum problema do Rogério fazer esses testes. O Ray Ramos fez um grande campeonato paulista pelo Ituano, gostei. Contra o Corinthians na Neoquímica Arena, foi muito bem também. São Paulo apresentou, inclusive, mostrando esse gol dele. A bola desvia, o Cássio falha, tudo bem. Mas, além do gol, ele jogou muito bem. Uma partida que eu acompanhei lá na Neoquímica Arena e ele esteve bem. É um jogador maduro, 28 anos, então não é assim uma aposta, não é um jovem que chega, né? A questão é só entender como é que ele vai se adaptar à camisa jogar? do São Paulo. Acho que ele chega para jogar, sim, Michele. Acho que ele chega para ter oportunidade e ver se vai mostrar no campo. E aí, Garrafa? Então, sobre o Ray Ramos, me parece que no currículo dele o que ele tem de melhor é que ele vestiu a camisa do meu Londrina. Né? Com 28 anos, já passou por mais de 14 equipes, sem nenhum demérito, está buscando o espaço dele, mas esse é o perfil que o São Paulo está trazendo. São Paulo traz um jogador de 28 anos, muito por necessidade. Rafinha, departamento médico, Igor Vinícius, departamento médico. O Rogério teve que improvisar muitas vezes ali pelo lado direito e vai buscar quem? Vai buscar um jogador que se destacou no Campeonato Paulista, como disse o Salazar, mas é uma solução emergencial, Michele, mas não é uma contratação de arrancar suspiros. Não. Hoje o pessoal, sextou, vamos comemorar, fazer uma carninha, porque o São Paulo contratou o Ray Ramos. Não é. Faça sua carninha, tome sua geladinha lá, vai no cinema com a namorada, faz o que você quiser, mas não vai comemorar porque contratou o Ray Ramos. Essa contratação que chega para o São Paulo é o que tem para o momento, E Michele. uma questão que todo mundo estava questionando aqui, a gente conversou muito sobre isso essa semana, o Galopo se recuperando, sendo operado também, não aqui no Brasil, fora do Brasil. Tudo bem para vocês isso? Tudo bem se recuperar também longe do São Paulo? O que vocês acham? Eu entendo que faz parte, principalmente por esse processo de transição dentro do Departamento Médico do São Paulo. Você vê jogadores lá na Europa, vêm se tratar aqui no Brasil, porque tem conhecimento com o médico. É um jogador estrangeiro, é um argentino, então ele deve ter algum médico da sua confiança do lado de lá, da Argentina. E o São Paulo estava num processo de transição, então ele optou em operar lá na Argentina. Eu não vejo nenhum problema nesse momento, nenhum tipo de saia justa com o Departamento Médico do São Paulo, de quem estava saindo e de quem estava chegando. Havia um processo de transição. E é importante que ele já volte aos gramados. E eu tô com o Garrafa nessa, Michele. Eu sinceramente não vejo polêmica nenhuma nisso, porque isso não é novo, Garrafa. Claro. O Ronaldo lá atrás, quando tinha os problemas do joelho, ele nunca operou no país que ele estava jogando. Uhum. Sabe, o Ronaldo, se não me engano, ele quebra o joelho na Itália, jogando pela Inter, ele vai operar na França. O Neymar foi no Catar operar agora. Teve um problema no tornozelo, agora, se não me engano. Isso. Foi pro Catar operar, com um médico que foi operar lá por causa de algum motivo. Isso assim, é super normal. Tá. E é um direito do cidadão. É a recuperação dele, aí está perto da família. É um direito também. da pessoa. Quantas vezes a gente não viu os times daqui abrindo CT para jogadores que estavam em período de recuperação? O próprio São Paulo, né? Exatamente. O Recife, que era então, referência. Assim, nenhuma novidade nisso, nenhum motivo para polêmica. Dá uma olhadinha, Marina Bufão, direto da nossa redação. Parece que tem um assunto bombando. Neoquímica Arena. O que está acontecendo por lá, Marina? Boa noite. Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva nesta noite. Pois é, tem um assunto bombando, não só a ver com a Neoquímica Arena, mas também com o Corinthians, né? Ontem nós estivemos no CT Dr. Joaquim Grava, eu, Thiago Salazar, que está aí com você, conseguimos colher algumas informações ali, né, relacionada à dívida do Corinthians. A gente descobriu ali que o presidente Duílio Monteiro Alves, que tem mandato até novembro deste ano, tem um sonho, né? Um sonho que acabou virando aí nos últimos 2 anos um plano que a gente sabe que é um plano audacioso, que é quitar, zerar todas as dívidas do Corinthians. E aí tem a dívida da Neoquímica Arena,
que é aí mais de 600 milhões de reais, num acordo que já está fechado com a Caixa, a gente sempre vem atualizando vocês sobre isso, mas também a dívida total do Corinthians, que é de quase 1 bilhão de reais. Nos próximos dias a gente vai ter aí provavelmente uma atualização do balanço financeiro do Corinthians e vamos ver se diminuiu, se não diminuiu essa dívida, mas esse é o plano, o sonho do Duílio. E aí ele contratou uma empresa especializada aí em gestão, em consultoria, em adequação da dívida, renegociação da dívida, para ver qual vai ser esse plano, o que ele vai fazer para conseguir realizar esse sonho dentro do Corinthians. E aí, muita gente aí falando sobre um possível arrendamento da Arena, arrendamento de uma parte da bilheteria da Arena ou comercialização de camarotes do estádio, e isso nos foi afirmado com 100% de certeza que não vai acontecer, não vai ser essa saída que o clube vai encontrar, que a diretoria vai encontrar para conseguir realizar esse plano. Então, foi falado sobre provavelmente algumas situações que poderiam acontecer. O investimento, a colocação do Corinthians na Bolsa de Valores, por exemplo, ou no fundo imobiliário, são aí possibilidades, sim, reais, mas ainda estudadas, não tem uma definição relacionada a isso, que pode vir a acontecer. Mas uma certeza nos foi dada, a mim e ao Thiago Salazar: não vai ser por arrendamento de uma parte da bilheteria, nem comercialização dos camarotes. O Salazar tá aí, vai conseguir explicar um pouquinho mais detalhes técnicos para vocês. Jogo essa bomba por aí, quero ver. Muito bom, obrigada, Marina. Agora, peraí, mas para você abrir capital aberto, Bolsa de Valores, você tem que cumprir uma série de requisitos. Exatamente, é por isso que o Corinthians está estudando as possibilidades, Michele. Não é fácil. Eu vou tentar resumir para vocês, né? Muito se falou de arrendamento, vender 30% por um valor e dar como garantia camarotes e bilheterias. Não vai ser assim por um simples motivo. O Corinthians não pode fazer isso. Sabe por quê? Por quê? Porque essas são as garantias dadas à Caixa Econômica Federal para o acordo que foi fechado recentemente. Tanto que, quando a notícia sai e isso começa a viralizar na internet, o que acontece? Lá na Caixa, opa, peraí, né? O Corinthians mesmo temeu que alguém da Caixa já entrasse em contato. O que vocês estão fazendo? Porque o Corinthians não pode arrendar, o Corinthians não pode comprometer, usar como garantia nenhuma receita da Arena, porque essas são as garantias do acordo com a Caixa. Da Fazendinha. E aí, como a Marina explicou ali, o Corinthians está estudando a melhor possibilidade de fazer isso acontecer. Michele, isso vai acontecer ainda esse ano. Tá? Isso vai acontecer ainda esse ano. Vai para a Bolsa? O Duílio pretende chegar a uma decisão e tornar isso algo concreto ainda este ano. Só que a KPMG, que é responsável pelo acordo do Corinthians com a Caixa, ela já está há 2 anos fazendo esse estudo que você perguntou. Vem cá, e se a gente abrir capital na Bolsa para pessoas físicas, e se a gente transformar o fundo que administra a Arena em um fundo imobiliário e investir como fundo imobiliário? Eles estão estudando a melhor possibilidade para colocar em ação. Agora, arrendamento, isso aí vocês podem esquecer, porque isso não vai acontecer. E a ideia não é quitar só a Arena. Atenção, a ideia é quitar toda a dívida do Corinthians. E tá em quanto a dívida? A dívida vai ser lançada agora, ela vai estar ali na casa dos 920 milhões, a dívida do clube sem Arena. A da Arena está em 269 milhões. Então é 900 mais 200. Mais 269. O que a gente tem que entender é o seguinte, é 269 milhões o que falta o Corinthians pagar para a Caixa. Só que isso parcelado com juros, se você pensar daqui a 20 anos... Nossa, era melhor pagar logo, mas paga agora. Exato. Qual que é a ideia do Duílio? Não vou ficar aqui arrastando, ferrando os próximos presidentes, ferrando o clube. Não, se ele arrumar um jeito, ele quer quitar isso, só que ele entende que a Arena é tão valiosa que com essa receita ele pode quitar a Arena e a dívida toda. E não é à toa que ele disse na última entrevista coletiva que o título dele, que ele está atrás, nem é um título de taça. É, na verdade, entregar o Corinthians com todas as dívidas sanadas. Mas o corintiano, ele tá, claro, sedento aí por títulos, vai cobrar esse Lázaro daqui para frente quando começa a bola a rolar. Eu, por exemplo, né, também quero quitar as minhas dívidas. A segunda do IPVA, eu tenho mais 2 parcelas para pagar, mês que vem. Dia 24... Também, o cara compra um Porsche, dia 24, aí depois não tem dinheiro para pagar tá em dia, tá em dia. Dia 24 eu tô tranquilo, porque agora, dia 27, vence o último dos 3 cartões que eu tenho, aí eu termino o mês, dia 5 a gente começa a pagar os boletos de novo. É cada um com seus problemas. O Corinthians tem esse problema do estádio, essa é uma história que se arrasta por muito tempo, e isso, de alguma forma, inviabiliza que se monte um time para brigar por títulos, e o Duílio está tentando dar uma solução. E ele tem autonomia, pelo que eu entendo, ele tem autonomia para tomar essa decisão.
decisão sem levar ao conselho. Não, mas vai levar. Conselho. Ele tem que levar porque é muito grande, então toma a decisão de levar ao conselho. Mas ninguém vai reprovar uma atitude dessa, eu tenho certeza, lá conhecendo pelos papos que eu tive com os conselheiros. Agora, Garrafa, a questão é a gente entender, se isso se concretizar e acontecer, cara, o Corinthians, claro que o Corinthians já é uma potência, claro, mas hoje o Atlético Mineiro, ele tem lá os mecenas dele. O Palmeiras teve também o Paulo Nobre como um mecena para colocar o Palmeiras no eixo e agora é só tocar o barco. O Flamengo quitou praticamente todas as suas dívidas e hoje também nada em dinheiro. É a possibilidade, a gente está vendo aqui algo que pode acontecer como uma possibilidade do Corinthians, com essas contas em dias se tornar novamente uma potência nesse sentido financeiro para brigar com esses clubes. Né? É o que a gente mostrou no Mesa Redonda, Corinthians e São Paulo estão tentando correr atrás do Palmeiras, mas o Palmeiras está muito distante, está muito à frente. E é o papel do presidente. O Duílio está tentando criar alternativas, se não tem o mecenas, ele busca alternativas no mercado. E é um problema que o Corinthians tem que resolver lá. Agora, de tudo não adianta. Resolvemos o estádio. Toma cacete na Libertadores pra você ver o que acontece. Roda o técnico, contratação mal feita. O Corinthians é assim. Mas o Flamengo ficou quanto tempo sem ganhar nada para se tornar o que é hoje? Mas o Flamengo é hoje porque teve um presidente que falou, olha, nós vamos ficar com o time vai falar isso pra torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vai entender? Olha, a torcida do Corinthians vai entender, Salazar? Em tese deveria, sabe por quê? Não, deveria. Durante as últimas eleições, não entende, Salazar. Durante as últimas eleições, nós tivemos uma entrevista, inclusive passamos aqui no Gazeta Esportiva, com o presidente da Gaviões da Fiel falando assim, a gente prefere ficar sem Mas a Gaviões da Fiel, com todo o respeito que merece a Gaviões da Fiel, ela não dá nem 5% de todo o torcedor mas a pressão parte dali. Mas a pressão parte dali. Entendeu? A pressão é grande no Corinthians. Quem contratou o Luan? O André Sanches. Esse é o mico, né? Porque a pior contratação da história do Corinthians. Mais que... Nenhuma dúvida. Mais que não tem o que fazer, Michele. Mais que tudo. Não tem o que fazer. O Corinthians vai ter que pagar o cara até E essa ideia, muito bonito. Não adianta falar pro torcedor corintiano. Daqui 2 finais de semana, nós vamos ter o Palmeiras, muito provavelmente, gritando é campeão de novo. E o corintiano não aguenta mais isso. Então, não, vamos esperar um pouco. Não adianta. Mas, Garrafa, essas receitas deram tão certo pro Palmeiras e pro Flamengo Salazar, que hoje eu vejo o torcedor preocupado com isso. Eu não vejo. Ele quer brigar com esses caras e ele percebe. Se eu não pagar, eu nunca vou chegar lá. Salazar, mas você, assim, o que você está falando numa cadeia lógica, eu entendo o que você está querendo dizer, uma forma de você administrar a sua receita com Não, eu acho que isso se tornou interesse do torcedor médio mesmo. Torcedor, perde a estreia da Copa Libertadores, perde pro Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro, o estádio, estamos pagando, hein, o estádio, não vai valer de nada. Rafa, perdeu o Paulista, invadiram o estádio. Não vale de nada. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Você não vai ver corintiano feliz e você não vai ver o Corinthians sem pressão só porque está tentando pagar as contas. Isso não vai acontecer. Mas isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo para ninguém. O Flamengo falou que isso é uma coisa o torcedor não entende. O torcedor não entende. Porque é o seguinte, o torcedor... Quando eu falei aqui dos meus boletos, eu estou dizendo que o torcedor também na casa dele, ele tem o boleto dele para pagar. Ele está preocupado com o boleto dele. O boleto que o Corinthians fez, para o torcedor, se estivesse jogando no Pacaembu, ele não estava nem aí com o Corinthians ganhando. Como ganhou a Libertadores no Pacaembu. Ele queria o estádio? Queria. O Corinthians se meteu numa dívida que é problema do Corinthians. Mas vem cá, ganhar título também traz receita. Porque tem essa torcida que aplaude, lotamos estádio. A torcida do São Paulo, lotamos o Morumbi. Não tá ganhando nada, gente. E não pinga nada no bolso de cada um. Na segunda-feira o cara tem que pagar a conta dele. Essa é a grande verdade. Tudo que você tá falando financeiramente, no mundo empresarial, tá tudo muito bonito. Eu tô tentando pensar com a cabeça do torcedor. O torcedor vai cobrar e ele quer um Corinthians grande. Mas, Garrafa, é claro que ele vai cobrar. Então. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que assim, você tá relacionando dois assuntos que eu não vejo relação. Mas eu não tô fazendo crítica eu sei que não ao é uma modus crítica, operandi mas do Duílio. Eu sei que não é uma crítica, é uma relação. Eu não tô vendo a relação nisso. Eu acho que a pressão vai continuar existindo. Então, não vai mudar. Mas eu acho que nós estamos tratando um outro assunto que nunca vai interferir na pressão. A pressão sempre vai existir, pô. Tudo bem. Você tá com Garrafa, tem que ganhar título e deixa a dívida um pouco de lado? Ou você tá com o Salazar, tem que pagar as dívidas e deixar o futebol um pouco de lado? Não, mas eu não acho que tem que deixar o futebol de lado. Eu também não acho que tem que deixar. Inclusive, eu acho que o Corinthians hoje tem time para ganhar título. Você acha que o Corinthians hoje não tem um time para ganhar título? Hoje. Sem contratar ninguém. Tem time ou não tem para ganhar título? Pagando as contas. Qual título? Não ganha nem o Paulista. Para mim, qualquer um.
Não acho. Corinthians, pra mim, briga por O todos os Corinthians títulos. perdeu pro Ituano, Salazar. Tomou um cacete do Ituano. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB. Ah, mas esse Palmeiras aí. Ah, pelo amor de Deus. Você tá querendo falar mal do Palmeiras Não, agora? não tô querendo falar Não é mal, possível. tô querendo Os caras dizer- daqui 15 dias vão gritar campeão. Eu tô querendo dizer que Nós perder estamos para um fazendo time um pequeno programa aqui acontece. pensando como vai ser a festa do Palmeiras, com todo o respeito à Água Santa. Perder para um time pequeno Entendeu? acontece e não mede o trabalho por causa de um jogo. mas não sou Hoje, eu que quando tô você... medindo. Ó, os campeonatos Não sou eu vão que tô começar. medindo, Salazar. Você concorda que os campeonatos vão começar agora? Brasileiro e Copa do Brasil Sim. vai começar Não, agora. A Paulista não vale. Quando você olha... Quando o Corinthians ganha, vale O que eu tô Os dizendo campeonatos é... não vão começar. Já começaram e o Corinthians pagou mico no Só um campeonato. começou. Os campeonatos Isso. mais A importantes do Libertadores país vão tá na começar porta, hein? agora. Isso. Você olha pro elenco do Corinthians e você acha que o Corinthians não briga para ser campeão? Depende No do Campeonato quê? Brasileiro, não. Não, por quê? Não, eu Briga. também acho Com o que- elenco que tem, Quem não. tem o elenco melhor que o do Corinthians? Elenco. Quem Não, mas tem não o tem melhor reposição. Palmeiras, Flamengo. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Opa! Eu não acho. Ah. Eu não acho. É opinião. Quem é o reserva do Hulk? Opinião. É opinião. Quem é o reserva do Hulk? É opinião. E quem Quem é é reserva reserva do do Yuri Renato Alberto? Augusto? Então, hoje não tem. Mas você pode jogar com o Roger Guedes, concorda? Ué, mas o Roger Guedes vai jogar tudo esse monte de jogo? Não joga. Um monte de jogo? O Roger, Qual porque o Yuri Campeonato Alberto fica Brasileiro? afastado de qual Campeonato jogo? Brasileiro. Não, mas isso que eu tô falando, mas não aguenta, a temporada é muito puxada. É muito jogo. O time do Corinthians, ele tem um bom time. Ele tem um bom time. Mas elenco não tem. É que você tá pegando Não os grandes tem. jogadores. Então, Não vou fazer tem. outra pergunta. Quem é o Não tem. reserva do Rafael Não tem. Veiga? Hã? Quem é o reserva? Não tinha, saiu o Scarpa aqui. Quem era o reserva do tá Danilo que cobrando. saiu? A gente tá cobrando, Então, inclusive, o Então, Palmeiras. elenco por Ó, elenco. vem Você acha cá. que o do Corinthians é Então, muito tá bom. distante desse? Você acha, Salazar, que o elenco Você acha que o do Corinthians tá no mesmo nível do Palmeiras? Dá Acho. como? Então Você tá bom. acha? Aí, Acho. se você de acha... elenco, Então, de elenco, se você pegar o elenco do Corinthians e o elenco do Palmeiras, Não é elenco, pau a Salazar. pau. É o momento, Pau a de pau. tudo que tá acontecendo. Pode pegar e vamos fazer o cara a cara e pega O lá Palmeiras elenco dia dos dois sim, dia times. não é campeão. Pau a pô. pau. Palmeiras dia sim, dia não é campeão. Isso é uma verdade, mas não tem nada a ver com a Mas nossa então- discussão. Não, lógico, mas como Não tem nada a ver com a Você nossa tá discussão. comparando o Corinthians Nós nesse... estamos falando de elenco. Não, Você então. bem perguntou se mas o é- elenco se equipara. Mas pra se O ganhar elenco do campeonato, Corinthians mas pra se tem ganhar que parar com o campeonato... Palmeiras, Ó, sem nenhuma dúvida. O Corinthians tem fôlego para enfrentar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores? Vai ter as mesmas dificuldades dos outros. Pra mim, o Flamengo é quem tem mais opção. A pergunta O dela não foi Flamengo essa. tem. Ela apertou se o Agora- Corinthians Não, vai você ter comparou com o fôlego. Palmeiras. Calma, Não, vai, você vai, comparou com o ela te Vai, Palmeiras. perguntou. 15 segundos. E aí, você? São poucos encerra. times que Eu tem. já não escutei São a poucos pergunta. times Me que fala, tem. faz de novo. Eu não- Você já respondeu. Se o Corinthians tem time para enfrentar Brasileiro, Libertadores e... É muito difícil. Copa Eu acho do que Brasil. nenhum time vai ganhar os três. E Nenhum você? time O vai ganhar Corinthians os três. perdeu o Renato Nenhum Augusto. time vai ganhar 20 os três. segundos, O conclua. Corinthians perdeu o Renato Augusto, veja a dificuldade que teve Se pra o Palmeiras enfrentar perdeu o Ituano. Rafael Veiga, Você vai tá ter interferindo dificuldade. no colega, Se o espera aí. Flamengo perdeu o Arrascaeta, vai ter dificuldade. 10 segundos, tréplica. Acabou, bem. desistiu. Jogou a Não, toalha, é isso, acabou. bom. Ah, ok, olha, pausa. Bom, amanhã tem jogo do Brasil. Sabe o que espera a equipe do Ramon Menezes? A reportagem do José Paes te mostra. Olha no vídeo. Essa imagem aí é coisa do passado. O professor Tite não é mais o técnico da nossa seleção brasileira. Pode tirar essa imagem daí, editor. E por isso, amanhã, uma nova era começa a pintar no horizonte para o selecionado canarinho. Com o interino Ramon Menezes à frente da equipe, o Brasil tem apenas 10 remanescentes da Copa do Mundo nessa atual convocação de 23 nomes feita pelo Ramon. São eles os goleiros Ederson e o Everton, o lateral Alex Telles, os zagueiros Bremer e Éder Militão, os meio-campistas Casemiro e Lucas Paquetá e os atacantes Antony, Rodrigo e Vini Júnior. É o início de um novo projeto, vários jogadores novos que vão dar a vida, né? Ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão. Dos novos nomes convocados, alguns, é claro, despertam aí mais o interesse aqui do nosso público brazuca. Rafael Veiga e Rony do Palmeiras, Yuri Alberto do Corinthians, além de Vitor Roque do Atlético Paranaense, os 4 convocados pela primeiríssima vez para a seleção brasileira principal. Estou muito feliz e um pouco nervoso, sim. Né, todo dia que você tá ao lado de jogadores que você via na televisão, então muito feliz e grato. Falo que é o trabalho, né? Trabalho com humildade, passo a passo, tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. O provável Brasil que entra em campo deve ter o Ederson no gol, Emerson Royal, Ibanhas, Éder Militão e Alex Telles, Casemiro, Andrei e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vitor Roque e Vini Júnior. Pra fazer, diretor, fala comigo, homem. Ai, te amo. Com todo respeito à senhora Aline. Senhora Fini.
Senhora Fina é a Aline, né? Você é craque nisso. Eu sou craque atrapalhar, né? Adoro meus meninos, que eu amo. E minhas meninas também. Vamos, não sou craque em atrapalhar nada. Lê Sou lá, amiga da Michele, Fernanda. lê lá, Sou Michele. amiga da sua esposa, a Lê senhora lá, Fernanda. Michele. Eu sei o que ela passa com você, 3 filhos e um cachorro. É igualzinho em casa. Pô, você não sabe o que eu passo. Você não Vai. passa nada. É fácil eu quero morar- saber se você sabe. Morar com 4 mulheres é fácil pra caramba. Ah. Vai dormir no sofá. Vamos, só vamos, no vamos. fim de semana. Chega, ô Fini, ó, chega o Salazar. E o Fini tem 3, né, em casa, 3 mulheres. Ó, vamos pro palpitômetro de Marrocos contra o Brasil. Quem começa por aqui é o Osmar Garrafa. Jogo complicado para a seleção brasileira que tem muito a perder. Ela vai enfrentar uma atmosfera parecida, né? Que os argentinos fizeram com a seleção da Argentina. A seleção de Marrocos foi brilhante na Copa do Mundo, fez uma campanha fantástica, nunca tinha feito uma campanha desse porte numa Copa, então os marroquinos vão para cima da seleção brasileira. Aonde que é o jogo? É lá? Isso, lá em Você Marrocos. vai dar o resultado ou não vai? Não, vou dar sim. E aí, o que acontece? Se o Brasil ganhar, ganhou de Marrocos. Se perder para Marrocos, essa história de que não, vamos Mas não esperar. convocamos melhores, eles Vamos esperar o Ancelotti, não sei o quê. Tudo é pressão, é resultado. Então é um jogo muito complicado para o Brasil, para não dizer. Nossa, como demorou pra Para falar não, isso. pra não dizer que vou cravar É Marrocos. voto do STF, o STF nos votos. Para não dizer que vou cravar uma vitória de Marrocos, eu fico com um empate de 1-1, que já está de bom tamanho pro Ramon Menezes. Vai pras pênaltis? Eu tô brincando. E aí, Salazar? 0x0. 0x0? Eu tô esperando Você viu que eu falei de cara meu resultado. Mas- 0x0. Eu espero um jogo muito truncado, chato. A seleção de Marrocos se defende muito bem, tá empolgada em casa. A seleção isso. brasileira totalmente desentrosada. Eu acho que vai ser 0x0, Michel. Eu acho que vai ser 1x0 se der certo. Porque pro Brasil. Eu acho que o Brasil ganha de 1x0. certo, é Mas bom. não vai ser simples. Silver! E você, Silver? Ó, Marrocos foi a primeira seleção da história, a seleção africana e do mundo árabe, a chegar em semifinal de Copa do Mundo. Foi agora no Catar. A atmosfera, como disse o Garrafa, vai ser incrível. 65 mil marroquinos alucinados. Salazar e eu fomos testemunha desse amor dos marroquinos lá na Copa do Mundo. Mas Marrocos perde por 2-0, Michele. Vai dar Brasil 2-0. Gols do Vini Júnior e o outro do Rony de bicicleta. Nossa, mas é que eles chegaram mais longe do que a gente. Eles estão vivendo Mas eles se defendem bem, gente. Não é um futebol único. maravilhoso. Se defende muito bem. E a torcida deles, como disse o Silvestre, é fantástica. Então torcida, é um time que vai pro jogo para comemorar a campanha gente na se Copa. defende bem. Tem toda essa atmosfera. A gente nem sabe, é uma seleção totalmente nova. 3x0 Marrocos, mudei meu palpite, pode, não diretor. pode. Ai, mudei. Não pode. Não, mas pode sim, Isso aí, eu posso falar o Fini, que eu não quero e deixa. você deixa o errado ali. Tá achando que é chefe? Não, eu acho que não vai dar pro Brasil. Quem que é a defesa mesmo? De quem? Do Brasil, né? Não sei quem ele vai escalar. Então, o Marrocos vai com o time uma titular. Ele seleção- convocou um time muito diferente. É uma A gente vai ter seleção que esperar. totalmente O Marrocos reformulada, vai Michele. com o álbum de figurinha da Copa, É certo? isso, é isso. E o Brasil não. Uma reformulação praticamente sem técnico, com todo o respeito ao Ramon Menezes. Que 3 tá lá a de 0 forma Marrocos. interina. Entendeu? É isso E que o Chico foi Lang? isso que eu quis desenhar no Marrocos começo. não faz gol, não. E o Chico Lang falou o quê? 4x1 Brasil, porque 4x1 daqui... Brasil? 4x1 Brasil? Eu não enxergo aqui. Ai, eu não sei, E eu tenho certeza que ele pensou 4x1 assim, Brasil. 4 gols do Yuri Alberto. 4 gols, se jogar o Yuri Alberto, né? Bom, mas ia ser muito legal, né? Ver o Yuri Alberto tocando com o Rafael Veiga, Legal, que isso é toca legal. com o Rony, isso é que, legal. né? Esse é o atrativo do O Yuri jogo. Alberto é o futuro camisa 9 da seleção. Já falei isso aqui faz tempo, tenho poucas dúvidas sobre isso. Então tá. Então, tomara que o Brasil ganhe, né? O assunto da seleção brasileira ainda não acabou. O Silvestre traz pra gente agora quando que o Abel Ferreira voltará a contar com todos os convocados. Silver, vai daí. Então, Michele, são 5 jogadores convocados, né? Os 3 da seleção brasileira, que vão representar o Brasil, o Everton, o Veiga e o Rony, devem retornar. O Brasil só joga contra Marrocos no sábado. Devem retornar, segundo a assessoria do Palmeiras, segunda-feira, início da semana, digamos assim. Já o Gomes e o Piquerez, somente depois da data FIFA. Gomes está com a seleção do Paraguai, Piquerez com a do Uruguai. Provavelmente na quarta. Então é só a partir de quarta-feira que o Abel vai ter todo mundo aqui para trabalhar visando o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Sobre Abel Ferreira, até coloquei meu óculos de leitura aqui, mulher, porque tem uma bomba detonada lá em Portugal. Ô, louco! Motor forte esse aí, deve ser de moto.
O pessoal passa rasgando aqui na avenida de vez em quando, viu, Michele? Ó, uma bomba detonada lá em Portugal pelo jornal A Bola, que repica aqui, não tem jeito, para os lados do Palmeiras. Olha só o que divulgou o jornal A Bola. Abel Ferreira, em breve, será julgado pela Justiça do Brasil. Segundo publicação bombástica do jornal A Bola, o português, junto com outros 6 compatriotas, se encontra citado em processo envolvendo associação criminosa, falsificação de documentos, fraude à execução, fraude fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. A ação partiu de um dos sócios da empresa Ed Brasil Construções Limitada, da qual Abel Ferreira seria parte, seria sócio. De acordo com o jornal A Bola, Pedro Barros de Souza, que promoveu a ação, se mostrou vítima na distribuição dos resultados e do pagamento de salários, alegando que sofreu uma perda de R$1 milhão. O Abel Ferreira respondeu para o jornal A Bola, dizendo que a única sociedade que ele fez na vida até agora foi o casamento com a esposa dele em 2006. E a assessoria do Abel Ferreira manda isso aqui agora, quentinho, ó. Completamente falsa a notícia de que eu tenha sido acusado ou vá ser julgado em qualquer processo crime. Deste modo, qualquer notícia em que seja dito o contrário é completamente falsa, ofensiva à minha imagem e ao meu bom nome enquanto pessoa, responsabilizando todos aqueles que criaram ou a divulgaram. Então o Abel nega veementemente e o jornal A Bola diz que ele vai ser vítima de um processo criminal e cível por conta dessa parceria, dessa sociedade que, segundo o jornal A Bola divulgou, ele teria com mais 5, 6 integrantes compatriotas portugueses. Nossa! Bom, o importante é que a assessoria do Abel já respondeu, que ele já se manifestou. O importante é que nós fizemos jornalismo. Colocamos os dois lados. Nós colocamos os dois lados da notícia. O Silvestre já rapidamente ali, ó. Parabéns, Silver, pela apuração. Conseguiu a nota com a assessoria do Abel. Já demos aqui espaço para o Abel Ferreira, que desmente tudo isso. Estamos aqui fazendo o nosso papel. Não adianta que a gente não tem condição de julgar ninguém, nem de analisar esse caso. A gente nem sabe o que não é, tem, né? Cada um que pague as suas dívidas, é o que eu falo. A gente volta agora com a Marina. A expectativa ficou grande, né, na torcida do Corinthians para a chegada de mais reforços. Mas vai ter mais reforço mesmo? O que vem por aí, Marina? Olha, Michele, pelo que a gente está sentindo, não vai ter mais nome novo aí não no Corinthians, pelo menos agora com o fechamento desta primeira janela do ano, que vai até agora o comecinho de abril. Os 3 reforços que o Corinthians contratou, contando, né, o finalzinho do ano passado, tem Ángel Romero, que voltou no ano passado, já jogou e tudo mais. O Matheus Bidu, lateral esquerdo, que teve poucas chances com o time do Corinthians no Campeonato Paulista. E o mais recente, estivemos aí na apresentação dele ontem no Corinthians, o Christian Barletta. São esses 3 nomes que devem fazer aí o pacote de reforços para esse primeiro semestre do Corinthians. Por quê? Muito por conta da minha primeira entrada, né? Falando ali sobre as dívidas mesmo. O presidente Duílio Monteiro Alves, na última terça-feira, falou insistentemente sobre responsabilidade fiscal, sobre não contratar mais do que pode, não gastar mais do que pode, que confia nesse time, que esse time é forte sim para competir, para ganhar títulos, que no ano passado chegou aí uma final de Copa do Brasil, quase venceu, realmente quase venceu mesmo, né? Foi até a final, empatou em 1-1. Foi para os pênaltis, acabou perdendo do Flamengo. Então, não devemos ter novos reforços nesta janela. Mas na abertura da segunda janela, no meio do ano, entre julho e agosto, são esperados sim nomes para o elenco do Corinthians. Então, vamos ver se no meio do ano, ou até, né, quem sabe, a gente fica falando aqui, mas de repente tem gente trabalhando ali dentro do Corinthians, mas a expectativa é que realmente só venha surgir novos nomes no meio do ano, com a janela ali entre julho e agosto. Obrigada, viu, Marina? E tem essa história, parece que que história é essa que o Corinthians vai trazer o Allan Kardec, Salazar? Não vai, Michele. Surgiu essa história também nas redes sociais. Aquele Allan Kardec? Porque o Duílio deixou claro que além de um meio armador, ele também quer
um reserva para o Yuri Alberto. Ele tá jogando, Allan Kardec? O Allan Kardec está jogando, ele tem 34 anos, surgiu esse boato, ele vai sair de lá livre, ficaria livre. De lá onde? Atlético. Do Atlético. Reserva. Ele vai sair de lá livre e tudo mais. E aí o Allan Kardec, a informação que chegou é que o Corinthians não vai contratar o Allan Kardec. O Corinthians não tem interesse no futebol do Com esses jogadores, o Barleta, o Edu e o Romero... Não, Bidu. E o Romero, tá bom o Corinthians? O Corinthians é aqueles problemas que a gente falou, que o Corinthians tem esses problemas aí de elenco. O time do Corinthians é bom. O time do Corinthians é um time bom. Não disse diferente do Salazar em relação ao time do Corinthians. Eu estou avaliando a temporada. A temporada é muito desgastante. O Bidu chegou de uma forma tímida, ainda não demonstrou capacidade para, em alguns momentos, suprir a ausência do Fábio Santos. A gente sabe que o Fábio, até por ser o último ano de carreira, dificilmente ele jogará todas as partidas da temporada. O Romero, o Corinthians tem que tomar cuidado com essa história de contratar ex-jogador. O Romero também não disse a que veio até esse momento. E o Barleta é uma aposta, Michele. É um jogador ainda em formação. Do São Bernardo, fez um ótimo campeonato pelo São Bernardo, chamou a atenção e é um jogador que pode ser útil. O Corinthians está carente de um beirada de campo. Ele não tem o Mosquito, que está se recuperando de uma lesão. E o Barleta pode sim preencher um pouco aquele lado do campo e ajudar o Lázaro. Mas tudo é resultado. Em termos de... A minha preocupação com o Corinthians é em termos de elenco. Elenco para segurar a temporada. E mais que isso, eu acrescento a precoce eliminação no Campeonato Paulista. Porque no Corinthians, um espirro para se transformar em pneumonia é 1 minuto. Então a pressão já aumenta em cima do Lázaro, que, claro, merece todo o respeito, merece tempo para trabalhar, porque o trabalho dele é início e foi bom, mas parou. No primeiro desafio, no primeiro grande, nem tão grande, mas no primeiro desafio ele parou no meio do caminho. Beijo! E vai ser observado com mais atenção agora. Beijo pra minha mãe. Opa! Que tá meio resfriada. Te amo, corintiana, minha mãe, hein? Não, mas ela não tá no Corinthians, então não vai virar pneumonia. Vai ficar tudo bem com ela. Eu entendo o que o Garrafa está falando, acho que o Corinthians também paga um pouco por o seguinte, o Corinthians não tem a condição financeira de fazer como o Flamengo, que vai lá e tem o Gabigol como titular e o reserva dele é o Cebolinha, que custou uma fortuna. outra realidade. O Corinthians não vai gastar uma fortuna para trazer um cara só para ficar no banco. Porque o time titular do Corinthians, o Yuri Alberto, seleção brasileira. O Renato Augusto, Roger Guedes joga demais. Renato Augusto, para mim, o melhor meia do Brasil, disparado. É bom. Você entendeu? Então, o Fagner... Talvez o melhor lateral direito, pelo menos nos últimos anos, o melhor lateral direito. Então você tem jogadores que, assim, é difícil você ter um cara do mesmo nível do Fagner para ser reserva dele, do mesmo nível do Yuri para ser reserva dele, do mesmo nível do Renato para ser reserva dele. O duro é não ter ninguém, né? Exato, mas eu acho que o Corinthians hoje tem. Falta mais um meia? Falta. Falta mais um reserva para o Yuri? Falta. Mas são carências normais. Como eu disse aqui, o Palmeiras não tem um reserva para o Veiga. O Palmeiras não tinha um reserva para o Danilo. Essas figuras faltam, não é só no Corinthians. É isso que eu quero dizer. Falta em outros também. Falta em outros também. Porque no mais, você tem o Maicon, que é bom jogador, você tem o Fausto, você tem o Juliano, você tem o Watson, agora tem o Barleta, você tem o Renato Augusto, você tem o Rony jogando bem. Tudo isso pro meio de campo. Então, assim, você tem outras opções. O Roger Guedes, outro dia saiu, entrou o Pedrinho, moleque da base, que é uma grande promessa do Corinthians, entrou super bem, quase fez gol e tudo mais. Hoje fez gol no jogo 3. Deixa eu perguntar então, assim, eu acho que o elenco do Corinthians não é um elenco ruim. A gente não pode nem ver o jogo da base? Rapaz, a gente não pode ver o jogo treino hoje. Nem o jogo treino da base? Não pode. Nem o jogo treino das meninas? Não pode. O medo deles é o seguinte, aí acontece alguma coisa, perde aqui, todo mundo sai descendo o pau no Lázaro. Gente... Ué, só quer ficar com bônus? Não rola um ônus de vez em quando? Mas não pode mostrar o jogo treino? Não vai, se não tiver jogo, não pode ter o jogo. Mas não falaram nem o resultado, é isso? Falaram. A Marina vai falar. Marina, teve jogo treino hoje, né, no CT Joaquim Grava. Como que foi o teste do time do Fernando Lázaro? Pois é, infelizmente a gente não pôde acompanhar, igual aconteceu ontem, a gente esteve no CT, mas hoje o Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino 2, que é um time que está na 3 do Paulistão, e venceu por 6-1. Foram 2 times, um considerado o time 1, titular, e o time 2. Os dois venceram, né? Foi 3-0 para esse time 1 e 3-1 para o time 2, totalizando então 6-1. Foram 4 tempos de 30 minutos cada, então cada time, 1 e 2, jogou 60 minutos, certo? Os destaques acabaram ficando com o Roger Guedes, que marcou 2 gols, um de cabeça, um de cobertura. Teve também gol do Fausto, teve gol do Maicon de longa distância, teve gol do Duqueiroz e teve gol do Pedrinho, que é o Salazar acabou de falar aí, né? Foi um grande nome nesse jogo treino que aconteceu, porque além de ele fazer o gol dele, também sofreu o pênalti que foi batido pelo Fausto. E uma informação muito legal também, que esse vídeo que a gente conseguiu ver, os gols e tudo mais, além
além de uma apuraçãozinha para saber como é que tinha acontecido esses lances, foi que o Barleta, o novo reforço, partiu pela esquerda. Ele costuma ir mais pela direita, apesar de flutuar, né? Ele vai pela esquerda, dribla muito bem o adversário para cruzar a bola e encontrar o Pedrinho para fazer esse gol. Então, essas são as informações do jogo-treino que aconteceu hoje, e na semana que vem, quinta-feira, vai ter um outro jogo-treino, desta vez contra o Coritiba, mas infelizmente deve ser nos mesmos moldes, ou seja, sem a presença da imprensa e também sem a transmissão, mas pelo menos a gente recebeu o vídeo aí com os gols que vocês estão assistindo, uma palavrinha do Fernando Lázaro. Quem sabe, fazendo um apelo aqui, o Corinthians não abre esse jogo-treino na semana que vem. Acho difícil, mas vale a tentativa, né, Michele? Sim, Marina, obrigada, viu? Muito boa noite. Olha, eu sou de uma época que a gente ia, Garrafa, fechava o boletim, entrava na hora normal. Todo mundo sabe que jogo treino é diferente de um jogo. É apenas a movimentação com adversários que não os jogadores pela do time. repercussão. Mas como repercussão? Você troca time A, time B. Pelo amor de Deus. Quer dizer que então, se perdesse, eles iam... Será que foi verdade? Então, eu cansei de cobrir jogo treino, eu nunca vi criarem nenhuma grande polêmica por causa de jogo treino. Estão formando essa geração de mimizento aí, por isso mesmo, não pode falar nada, pelo amor de Deus. É muito triste isso, a gente não Bobagem. pode... Não é só Corinthians todo tem mundo. que abrir o jogo, abrir o treino, entendeu? Se quiser, na hora de treinar, deixa aqueles, assim, a imprensa os primeiros 10 minutos, depois pronto, Agora, mas o deixa próximo a gente amistoso ver. é interessante, hein? O Curitiba é o time de Série A. É o time que o Corinthians vai brigar no Brasileirão. Fazer um jogo treino contra um time que está no Brasileirão, eu acho que aí... É importante. Tanto a movimentação de hoje, Salazar, como a movimentação contra o Coritiba, ela é interessante. Porque uma coisa é você jogar com o cara que está dividindo o vestiário com você, outra coisa é você enfrentar um outro jogador, uma outra estratégia. Então, eu acho que a comissão técnica do Corinthians está certa. Movimentou com uma equipe, teoricamente, de uma outra categoria, e agora pega um time que pode agora, dar um pouco mais de Garrafa, equilíbrio. a dúvida de todo mundo é Fausto ou Rony? Fausto. O Fausto, para mim, é mais jogador. O Rony entregou muito no Campeonato Paulista. Mas eu brinco que falta o Ralf, porque o Rony corre mais do que o Fausto. E os caras gostam porque ele corre para todo mundo. E o Fausto, tecnicamente, é melhor que o Rony. Então, o problema é que não tem o que faça os dois. O Fausto Rony, né? Falta o Ralf, que corria e tecnicamente que junte os dois. Não dá para ter um jogo treino com torcida? Não amistoso? E pior é que foi no CT, ele ia ser na Neoquímica Arena. É que a Neoquímica Arena está passando por uma reforma, Michele, estão mudando tudo lá. Iluminação, lavando em cima, estão mudando tudo. Gramado, está ficando coisa mais linda. Só que assim, ia ser na Neoquímica Arena, todo mundo ia assistir. Não vai poder ser na Neoquímica Arena, faz o CT e fecha tudo. Ué, qual o sentido disso? Último contato com o Silver! Raio Silver, direto da Academia de Futebol, sobre o local da final do Paulista. Já decidiu onde que vai ser essa final? Oficialmente a federação não divulgou, Michele, mas a notícia já repicou aqui para o lado do Palmeiras. Vai ser na Arena Barueri, mando do Água Santa, que queria jogar na Vila. Mas até por conta de segurança, vai ter muito palmeirense nesse jogo. Lá embaixo tem o pessoal da torcida do Santos muito em volta da Vila Belmiro. Então, também por isso, o jogo será na Arena Barueri, dia 2, no próximo domingo, provavelmente às 4 da tarde, o jogo da televisão. Então, o início da final do Campeonato Paulista, mando do Água na Arena Barueri, que está tratando do gramado, porque o gramado nesse campeonato não estava legal não. Agora, na ausência de jogos, o pessoal está dando um tapa lá para o campo ficar melhorzinho para essa primeira decisão. Hoje teve jogo treino aqui, eu diria que foi coletivo, né? Mas o Abel colocou 11 contra 11, uniforme de jogo, uniforme 1, uniforme 2, teve juiz, então eles estão chamando de jogo treino. Para mim, coletivo, titulares contra reservas. Os reservas ganharam de 2-1 e o time titular teve a seguinte formação, Michele. O Silvestre no gol. Silvestre não é meu parente. É o terceiro goleiro do Palmeiras, mas foi o goleiro do time titular hoje, porque o Everton está na seleção brasileira. Marcos Rocha, tudo certo. Murilo, beleza. No lugar do Gomes, que está com a seleção do Paraguai, entrou o Pedrinho do Sub-20. Na esquerda, na vaga do Piquerez, com a seleção do Uruguai, jogou o Alex, também do time Sub-20. Meio campo com Zé Rafael, menino, até aí nenhuma novidade. O John, muito elogiado pelo Abel Ferreira, recentemente fez a função do Veiga também com a seleção brasileira. Na frente jogaram Giovani numa ponta, Dudu na outra e o Hendrick de centroavante na vaga do Rony Rústico, que pode ter uma oportunidade nesse jogo de amanhã com a seleção brasileira. Aliás, o Rony, que já fez 2 gols de bicicleta, que ele tanto ensaiou aqui com a camisa do Palmeiras,
Fez mais um, Michele, tá aí pra você ver. No treinamento de ontem da Seleção Brasileira, gol de bike do Rony. Se ele entrar no jogo amanhã, ele vai meter uma valendo, viu, Michele? Com a camisa do Brasil. Escreve aí. Muito bom. Fala, Salazar. Eu achei curioso o Abel Ferreira mandar. O Ronaldo Fenômeno, ele brincava e reclamava do Mano, porque o Mano no treino mandava por caneleiro e subia a meia. O Abel manda os caras botar um uniforme completo ali. Agora, rapidinho, achei uma baita sacanagem o jogo ir pra Arena Barueri. O mando é da federação, Salazar. Mas vem cá, o mando é da federação. Segurança, Garrafa. Não, mas o o mando é da Palmeiras federação. jogou no Morumbi. Não adianta o São reclamar. Paulo jogou no Allianz Parque. Ah, mas não tem segurança pro Palmeiras jogar na Vila contra o Água Santa? Que sacanagem. É a arrecadação maior e o mando é da federação. Não, tudo bem, Os caras mas não fala que é assinaram, segurança os caras o problema. assinaram o regulamento, problema deles que assinaram o regulamento. Agora, o Água Santa, ele tem uma única chance, talvez, brigar por esse campeonato de alguma forma. É empatar o primeiro jogo. Né? Não perder o primeiro jogo. Porque aí ele vai tentar numa partida única uma zebra. Aí. Não é? Então, e essa história, o Silvestre falou, estão tentando dar um tapa lá no gramado. Se eu sou da Água Santa, eu não arrumo gramado, não. Gramado ruim. O gramado melhor favorece o Palmeiras. Tudo que for ruim como manda da Água Santa. Garrafa? Exatamente. O gramado dificulta. Favorece o Palmeiras jogar na Arena Barueri e não na Vila contra o Água Santa. Enquete. Sacanagem. Gramado ruim. Os convocados do futebol paulista, quem tem mais chance de se destacar pela seleção? A galera disse que é o Yuri Alberto, Coringão, 37% dos votos. Turma, domingão, mesa redonda futebol debate super especial, né, Garrafa? Nossa, mais que especial, Casagrande, o filho do Casagrande, o Simon, jornalista Alex. também. Alex Pirulito, ex-São Paulo, agora técnico. Jornal todo o da nosso Gazeta time. agora, todo o nosso time. Muita coisa, muita coisa. Mesa redonda, eu sou Às 9 da tchau. noite, vem